Chegamos no terceiro livro da Bíblia, Levítico. Agora, eu sei que esse livro já tem uma reputação. A gente acha que é um livro muito difícil, não sabemos por que precisamos entender esses sacrifícios, todas essas regras, essas leis, tem tanto sangue. Por que investir tempo em ler um livro assim? Eu creio que esse livro revela um aspecto do caráter de Deus, a sua santidade, que é tão importante, tanto para eles naquele tempo como para nós hoje em dia. Qual o propósito desse livro? O Santo Deus instrui o seu povo sobre como entrar em sua presença e como viver em sua presença. Vamos começar com o Santo Deus. O Santo Deus. O livro de Levítico precisa ser compreendido à luz do final da narrativa em Êxodo. Em Êxodo capítulo 40, 34 a 38, nós lemos sobre esse momento maravilhoso em que a glória de Deus enche o tabernáculo. O próprio Deus Santo vem habitar em meio ao seu povo de novo. Então, em outras palavras, o livro de Levítico responde uma pergunta muito importante: como seria a vida se Deus fosse o meu vizinho? Você já parou para pensar sobre isso? Como seria se Deus, o Santo Deus, fosse o seu vizinho? A presença de Deus é um grande privilégio, mas ao mesmo tempo é um grande perigo. Tudo depende de como lidamos com a santidade de Deus. A presença de Deus trará bênção ou trará maldição. A presença de Deus não é algo neutro, é necessário entrar e viver na presença de Deus da forma que Ele tem determinado e não como nós achamos melhor. Interessante, essa palavra santidade ou santo é usado mais do que 150 vezes nesse livro. O que significa ser santo? Significa ser separado, ser diferente, ser distinto. Então, durante esse livro inteiro, nós vamos ver primeiramente que o Senhor Deus é santo. Ele é completamente separado, distinto, diferente de nós. Ele é puro, nós somos impuros. Ele é perfeito, nós somos imperfeitos. Ele é justo, nós somos injustos. Mas em segundo lugar, esse Deus santo, Ele quer que a sua nação de Israel, o seu povo, seja santo também. Em que sentido? Eles precisam ser distintos, separados das nações. Muitas dessas leis estão fazendo exatamente isso, estão criando uma distinção entre o povo de Deus e todas as outras nações e povos. Em terceiro lugar, certas coisas, utensílios, certas ofertas, tudo associado com o tabernáculo, tudo isso é santo, é sagrado, é separado para Deus, para ser usado por Deus para os propósitos de Deus. E finalmente, as festas fixas do Senhor, essas datas importantes, esses dias importantes, eles são sagrados, santos, separados para o Senhor. Levítico 23 dá essa lista, tem o sábado, tem a Páscoa do Senhor, tem os primeiros frutos, a festa das semanas, o Pentecostes, a festa das trombetas, a dia da expiação e a festa das cabanas. Realmente a maior parte do livro de Levítico consiste em Deus estabelecendo leis, decretos que são fundamentados e motivados pela sua santidade. Sabe, só tem duas narrativas nesse livro inteiro. Só tem duas histórias nesse livro. Esse livro acontece em um período curto de um mês, 30 dias. E o que é interessante, o que é marcante sobre essas duas narrativas é que ambas terminam em morte. Meus irmãos, a santidade é algo muito sério. E esse livro deixa claro que a santidade é algo muito sério. Um desses exemplos, uma dessas narrativas está em Levítico capítulo 10. Arão tem alguns filhos, dois desses filhos, Nadab e Abiú, depois de serem consagrados para o ministério dentro do tabernáculo. Eles decidem oferecer, o texto diz, fogo
profano, fogo estranho perante o Senhor. E imediatamente fogo sai da presença santa de Deus e os consome. Interessante que no Novo Testamento, assim que a igreja começa, uma das primeiras narrativas, uma das primeiras histórias é de Ananias e Safira, que não trataram Deus como santo e imediatamente foram mortos. E sabe o resultado que isso produziu no povo no tempo de Nadab e Abiú, e o que isso produziu no povo de Deus, da igreja no Novo Testamento? Foi a mesma coisa, o temor do Senhor, de reconhecer que Deus é santo. Tem um princípio bíblico muito importante aqui, muito importante para todas as gerações. Deus será adorado da forma que Ele tem determinado, da forma que Ele tem prescrevido, conforme a sua palavra. Então, como é que o povo de Israel era para entrar na presença do Senhor? Levítico 1 a 10, capítulo 1 a 10 vai tratar exatamente disso. Primeiramente, através dos sacrifícios determinados por Deus. Esses sacrifícios estão em Levítico 1 até 7. Primeiramente, tem sacrifícios de comunhão. Esses são sacrifícios voluntários. Tem 3 tipos. Tem o holocausto, que é o sacrifício mais frequente, é oferecido todo dia pela manhã, toda tarde. Era um sacrifício que significava arrependimento dos pecados e dedicação, consagração da sua vida completamente a Deus. Interessante em Romanos 12, quando Paulo fala que nós devemos entregar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu creio que é esse sacrifício, o holocausto, é um sacrifício de consagração a Deus. Depois tem a oferta de cereal. Esse aqui normalmente era oferecido juntamente com o holocausto e expressava essa gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus, então eu quero expressar isso por meio dessa oferta. E o terceiro, que é voluntário, é a oferta de comunhão. Também era ofertado juntamente com o holocausto e esse expressava paz, alegria na presença de Deus. Esse aqui era o único sacrifício em que você participava junto com o sacerdote na presença de Deus. Era o churrasco, era o primeiro churrasco que você comia junto na presença de Deus com alegria e gratidão no coração. Depois tem os sacrifícios de perdão e restauração, que são obrigatórios, necessários. Tem 2 tipos, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Se você pecar intencionalmente ou não intencionalmente, sem querer, é obrigatório que você oferece essa oferta pelo pecado. E a oferta pela culpa pecados específicos que requer restituição e, além disso, mais 20% em cima. É interessante que essa oferta pela culpa, Isaías 53:10, Deus diz que Jesus, o seu servo escolhido, foi oferecido como uma oferta pela culpa. No mínimo, isso mostra quão grave é o nosso pecado perante um Deus tão santo e quão gracioso e misericordioso é Jesus e o seu sacrifício, e quão completo e suficiente é o seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, pela culpa do nosso pecado. Os sacrifícios deixam claro essa verdade, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É necessário o derramamento de sangue. O salário do pecado é a morte. E todos os sacrifícios de perdão e de culpa mostram essa verdade. Segundo lugar, para entrar na presença de Deus, precisa ser através do sacerdócio determinado por Deus. Capítulos 8 e 10, Deus escolhe Arão e seus descendentes para ter 2 funções: para representar o povo perante Deus e depois para ensinar o povo todos os decretos de Deus. E o restante do livro de Levítico, capítulo 11 até o final, capítulo 27, fala de como viver na presença deste Deus tão santo. Precisamos viver uma vida separada, separação, de purificação, de santificação.
E o livro de Levítico vai terminar com a escolha no capítulo 26. Será obediência a Deus ou desobediência? Será bênção ou será maldição? Esse capítulo será o termômetro espiritual da nação de Israel daqui para frente. E só pelo fato de ter somente 13 versículos de bênção e 32 versículos de maldição, já dá para ver o que vem pela frente. Mas será que nós somos diferentes? Será que sozinhos nós somos capazes de viver na presença de um Deus tão santo e puro? Sabe, todo o livro de Levítico aponta para a nossa necessidade do descendente prometido, de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado